cabelos negros, longos e trançados, presas inferiores que, de tão grandes, não se comportam na boca. Os olhos azuis, claros como o céu, denotam uma perspicácia encontrada em poucos indivíduos notáveis em Vilares. A pele rubra carrega de tatuagens tribais, marcas de combate, as cicatrizes dos chicotes de seus algozes. Essa é a aparência de um líder. Perdão. Essa era a aparência do líder. Bardos de todas as espécies, credos e lugares ainda cantam sobre os feitos de Varkan, o quebra-correntes. E aí, curtiram? Esse foi o Varkan, o vilão principal da minha segunda campanha autoral de D&D 5.5 que eu narrei há alguns meses. Eu sei, eu sempre venho aqui falar sobre dicas do que vocês podem fazer na mesa de vocês, como vocês podem melhorar a imersão dos jogadores de vocês, mas eu senti que faltava alguma dica prática, passo a passo de como as coisas podem ser feitas, até para vocês visualizarem melhor. Então é isso que nós faremos hoje. Eu vou passar com vocês o meu processo criativo até a construção do Varkan e já vou adiantando para vocês. Eu não precisei ser nenhum gênio da escrita ou ser um ser humano superdotado para poder criar e conceber esse vilão. Vocês vão perceber o quanto é fácil você criar um personagem de certa maneira único, cativante e até com um certo nível de profundidade. Varkan foi um personagem marcante para mim porque ele foi um vilão que instigava. Ele era um vilão que ele transitava entre... Peraí, faz sentido o que ele está falando para... Meu Deus, o que é que ele quer fazer? Entende? No início da campanha parecia que ele era só um bruto qualquer querendo uma vingança contra os seres humanos. Depois começaram a entender que a inteligência dele, sobretudo a bélica, estava bem acima do normal. Depois as motivações reais dele foram aparecendo e aí meus jogadores começaram a se perguntar: opa, peraí, será que ele está tão errado assim? Mas vamos seguindo. Se vocês quiserem, vocês deixam aqui nos comentários que depois eu trago um pouco mais do contexto no mundo ao qual Varkan estava inserido. Olá, meu nome é Eliabe, do Crônicas e Masmorra. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, segue a gente em todas as redes sociais para não perder nenhuma novidade sobre o RPG e dicas de narrador. Você precisa de um NPC, mas não sabe por onde começar a criar um, né? Então, eu vou mostrar para vocês como é o passo a passo do meu processo criativo. E antes de mais nada, eu preciso dizer que ele acontece automaticamente na minha cabeça. Então, eu vou tentar traduzir em alguns passos aquilo que já vem de maneira automática. E eu digo a vocês com 100% de certeza, à medida que vocês forem treinando isso, vai ficando cada vez mais natural para vocês a criação nesse estilo. Então eu fiz uma metodologia muito simples, né, dividindo em 4 passos como você pode criar o seu NPC agora mesmo. No primeiro passo nós temos o conceito, no segundo passo você vai lapidar esse conceito, no terceiro passo você vai inserir camadas no NPC e no quarto passo você vai colocar as contradições dele. Então vamos começar pelo conceito. Aqui você vai pegar a ideia bruta. O que é que você pensa para ele? Você quer que ele seja um mago maligno? Um gigante da nuvem egocêntrico? Uma pedreira que está se instalando numa cidadezinha pequena e destruindo e provocando caos? O importante é que você tenha uma ideia bruta aqui. No meu caso foi, eu quero um general de um exército improvável. E a partir desse primeiro conceito, você molda algumas coisas. O que é que ele faz? Por que ele faz o que faz? Qual o objetivo dele? Com isso, você já tem a base para ser trabalhada. No segundo ponto, que é para lapidar o seu conceito, eu considero uma das partes mais legais. Então, quando você tem o seu conceito, você precisa dar uma pequena lapidada nele. E é aqui onde entra a parte mais legal, as referências. Você precisa delas, você deve usá-las e você principalmente precisa colocar na sua cabeça que você não precisa ser o próximo Tolkien, o próximo R.R. Martin ou o Salvatore.
tá? Você pode pegar suas ideias de onde você quiser e utilizá-las aqui. Você só precisa se divertir nesse processo e mostrar para os seus jogadores o quão divertido é o seu personagem. Então aqui a gente entra, beleza, eu tenho um general que comanda um exército improvável. Então, quem eu posso usar como referência? Para o Varkan, eu acabei utilizando duas referências que para mim são muito marcantes nesse estilo. Talvez quando eu comentei sobre o conceito do Varkan, esses nomes já tenham surgido na mente de vocês automaticamente. O primeiro é o Thrall, do World of Warcraft, e o segundo é o Thor Iron Fist, do Tormenta. Se eu descobrir quem eram minhas referências, descobrir quem era o meu exército, ficou muito fácil. É um exército de goblinoides, você pode chamar assim. E por que ele é improvável? Porque no meu mundo, orcs, goblins, bugbears, hobgoblins, ogros, eles são de espécies diferentes, né? Então, no meu mundo, eu coloquei para que eles sejam unidades tribais que não se comunicam e, de certa forma, até se guerreiam. Então, eu criei tribos para cada uma dessas espécies, sendo comandadas por um líder tribal, e que Varkan conseguiu reunir essas tribos, conquistando o respeito de todas elas, derrotando o chefe delas num X1. Então, nós temos aqui já o conceito formado e a gente lapidou. Eu, inclusive, coloquei como é que ele conseguiu unir essas tribos. A gente chega no ponto 3. Nós vamos começar a adicionar camadas no nosso NPC. E é importante frisar que, assim como no ponto 2, a gente continua na utilização de referências. Elas se tornarão essenciais durante toda a criação, seja do seu mundo, ou seja de um NPC. Quanto mais referências vocês tiverem na mente de vocês, melhor será. Então vejamos como é que essas referências vão funcionar. Qual o passado do Varkan? No meu mundo, os orcs eram feitos de escravos pelos humanos, principalmente no extremo norte do continente. E Varkan era filho de uma escrava. Essa é uma parte do passado dele. E agora a gente vai para outra parte. Ele era o general desse exército, mas com que direito? E essa música. Então, uma profecia orc dizia que aquele nascido com a pele de sangue libertaria o seu povo. Profecia sobre alguém nascido destinado a liderar. Parece alguém? Isso mesmo, o Thor Iron Fist. O Thrall também tem algo nesse sentido, tá? E aí a gente tem um terceiro ponto, um orc escravo que cresceu entre os humanos e que quer libertar o seu povo. O Thrall era assim. E a outra camada é profecia sobre o nascimento de um escolhido destinado a governar o povo. Thor Iron Fist. Então agora nós sabemos que ele é um orc, que ele tem uma tonalidade de pele diferente de todos os outros, que é filho de uma escrava, que deseja libertar o seu povo, e juntamente com as outras tribos que são achincalhadas pelos povos humanos, conquistar a liberdade. A partir daqui, basicamente, nós temos todo o esqueleto do personagem pronto. Só precisamos dar para ele um histórico e depois uma ficha com seus status. Essa última parte da ficha eu não vou fazer porque isso depende de cada um de vocês, tá? Então, se vocês quiserem criar um NPC de vocês e utilizarem uma ficha de outra criatura no livro dos monstros, não tem problema. Se vocês quiserem incorporar o Varkan no mundo de vocês, façam do jeito que vocês acharem melhor. E aí, o que é que a gente tem a partir daí? Um orc liberto da escravidão, mas o que é que ele busca? Por quê? E o que é que ele tem? Quando a gente responde essas perguntas, a gente complementa todas as camadas. Libertar o seu povo e juntar os seus iguais. Por quê? Para que ninguém passe pelo que ele passou, alguma promessa talvez para a mãe, um amor perdido, não se sabe. Quebrar a engrenagem que faz o mundo ser o que é. Isso lhe remete a alguma coisa? Então, quais são as características dele? O que é que ele tem? Uma inteligência muito acima da média, capacidade física, uma profecia ao seu lado. Você poderia aqui dar um item amaldiçoado a ele, que talvez aflorasse o lado mais obscuro dele, trazendo um dilema muito maior para sua campanha. Peraí, ele está fazendo o que faz? É por causa do item? Ou ele é assim mesmo? Será que sem o item conseguimos trazer razão a ele? Enfim.
enfim, fica a critério de vocês. E aí, na minha metodologia, nós chegamos ao quarto ponto, que são as contradições. Todas as outras partes, elas são extremamente divertidas de se construir. Mas agora nós vamos para uma parte que talvez você não esteja muito acostumado a fazer. É onde você olha para o que você construiu e diz a seguinte frase: ô porra, mas peraí, isso aqui não faz sentido não. Oxe. O que nos torna seres tão interessantes são as nossas contradições. São a gente dizer que vai começar a academia na segunda-feira, mas na segunda-feira tá comendo um sanduíche com batata frita e Coca-Cola. O que nos torna esses seres únicos são as contradições que também são únicas. E isso não seria diferente para os NPCs, para o RPG, já que a gente está falando de contar histórias. Então, quais seriam as contradições de Varkan? Ele quer a liberdade, mas usa violência para consegui-la. Ele odeia a escravidão, mas quer impor a sua visão sobre todas as outras pessoas, nem que seja a força. É um libertador para os orcs, mas um tirano para os humanos. Ele ama seu povo a ponto de querer libertá-los da escravidão, mas não pestaneja ao sacrificar alguns indivíduos por esse bem. E ele quer destruir a engrenagem da opressão, mas começa a construir outra. Então, depois disso tudo feito, depois de todas essas respostas colocadas num papel, que eu espero que você tenha feito isso, a gente só precisa sintetizar a história, transformar num texto corrido tudo isso que a gente já veio respondendo ao longo do vídeo. Se você quiser saber mais sobre o Varkan, corre lá no meu Instagram agora, que tem uma postagem sobre a história dele. E olha só como eu sou bacana. Até para sintetizar a história e para vocês terem um passo a passo do que vocês devem fazer, eu fiz um esqueminha aqui que vocês podem seguir. É um sistema que ele sintetiza tudo aquilo que a gente tratou ao longo do vídeo e que vai lhe ajudar a ter um guia para a escrita da história. Então a gente faz dessa forma aqui, ó. Você vem como o nascimento do Varkan, depois você passa pelo período da escravidão dele, o primeiro contato que ele teve com a liberdade, a descoberta da profecia, a fuga, a conquista da liderança, a formação das tribos e, por último, a guerra. Vocês perceberam uma coisa? Eu não precisei ler 700 livros, abrir 900 abas da internet ou escrever 70 laudas para fazer um NPC minimamente interessante. Eu peguei um punhado de referências de maneira consciente e talvez aqui eu tenha até algumas inconscientes também, e fiz uma coisa que pouca gente deve ter prestado atenção nisso. Então eu quero saber de vocês. Vocês conseguem identificar o que foi que eu fiz ao longo desse vídeo todo? Vou esperar 5 segundos enquanto vocês trazem essa resposta. Pois é, eu só fiz perguntar melhor. E é o que eu quero que vocês aprendam. Façam perguntas, questionem, exercitem. Perguntar melhor traz uma melhor perspectiva sobre as coisas. Então é isso, meus amigos. Nós chegamos ao final do vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, assim como eu me diverti muito fazendo esse conteúdo, tá? Me segue nas redes sociais, me segue aqui no YouTube, me segue lá no Instagram. Eu tenho um canal na Twitch também, onde eu faço live jogando. Certo? E se você não quer perder mais nada sobre RPG, sigam esses canais que são essenciais. E para quem ficou até aqui e está se perguntando de onde surgiu o termo Varkan, bem, Khan significa rei e Var eu achei que ficaria legal. Até a próxima.